Cadê a Josi e o Binho agora? Pra gente continuar o papo. Entraram. Vai entrar, vem. Voltou! Próximo bloco! Agora é o bloco das chibatadas. Vamos lá, então. É. As diferenças. Como lidar com as diferenças? Felipe, tá aí. Nossa, tá ansioso, comendo a unha, esperando isso. O que, Josi? Felipe, por que você fez essa pergunta? Depois nós vamos conversar. Você tá com alguém muito diferente? Qual a pergunta? Como lidar com as diferenças? Continue Felipe Lapa. É o Felipe falando, Lapa? galera. É o Felipe Lapa? Isso, é. Tá. Felipe, as diferenças. É assim. É meio complicado. Precisa, primeira coisa, você tá querendo entrar no relacionamento e você tá percebendo que a pessoa é muito diferente de você. Eu quero continuar esse relacionamento, mas tá difícil lidar com isso. Você tem que aprender ou se adaptar, ceder e aceitar o outro do jeito que ele é. E ir juntos trabalhando uma possível mudança, porque assim, também tem muita gente que entra num relacionamento querendo que o outro mude. Eu já tive essa fase de querer que o Binho fosse diferente. Que ele fosse menos brincalhão, porque eu sou super séria, né? Não combinava muito. Mas eu queria que ele fosse mais sério, mais maduro e tal. Teve uma época. Daí uma pessoa, fui pedir um conselho para uma pessoa madura, uma pessoa de uma outra denominação, uma pastora, né? Ela trabalhava comigo e eu fui falar com ela. Aí ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Tá aqui, eu preciso falar do meu coração. Você fica tanto querendo mudar o Binho. Quando você conseguir que ele mude, ele vai mudar também com você. Ele não vai ser mais essa pessoa que você gostou, porque ele vai mudar. Você quer que ele mude com você? Então, não tenta mudar ele. Cara, isso eu guardei pra vida, assim, eu namorava só. Então, eu acho que tem coisa que, assim, eu consigo lidar. Essa pessoa é muito diferente nisso. Ela não tá disposta a mudar, ela não quer. É característica dela. Eu consigo lidar com isso? Então, você também tem que aprender a ceder. E, mais uma vez, volto a dizer, contar com a ajuda das pessoas. Esse amigo nosso, Mário, ele é pastor da Assembleia de Deus. Eu trabalhava com a esposa dele quando eu comecei a namorar o Binho. E ela me ajudou muito nisso, porque ele era muito imaturo, eu queria casar logo, e ele ficava, eu sou muito novo para casar. Aí eu focava pra ela, amiga, como que eu faço se eu me casar, gente? Ele não quer casar, fica falando que é criança, você quer... Aí ela falou, não, calma, vamos orar, traz ele aqui pra perto da gente, o marido dela, pastor, né? E aí eles começaram a nos aconselhar, nos dar ajuda nesse sentido. Eu acho que, Felipe, as diferenças você precisa aprender a lidar, mas também pode pedir ajuda, porque às vezes tem uma coisa que tá óbvio, mas você não consegue enxergar. Aí vem uma pessoa com a sabedoria de Deus e fala pra você... E te abre a sua mente, fala, aceita a pessoa. E aí alguém te fala, putz, alguém te ajudou. Não sei, Felipe, se você quiser. Felipe, se quiser vir falar comigo. Chama no direct. Boas. Chama no direct. Diferença sempre deve existir, né? Não Total, tem não tem. disso. A gente tem que ver se é uma diferença que a gente consegue lidar ou se não. É isso. Como que vocês souberam a hora certa pra casar? Não, agora chega de namorar. Deixa eu falar a minha parte. Bom, foi assim, ó. Eu trabalho. Eu lembro que toda vez ou eu ia na casa dela, durante a semana à noite, jantar na casa dela. A mãe dela fazia um jantar maravilhoso, inclusive até hoje ela faz. E toda noite, quando eu não jantava na casa dela, ela jantava na casa da minha mãe, que minha mãe também cozinha melhor do que a mãe dela, né? No caso. E aí, ela morava assim, ó. Ela morava numa quadra, eu morava na outra. E aí, toda vez que a gente, no final da noite da nossa conversa, a gente se despedia e eu ficava olhando ela na esquina, subindo, que era uma quadra. Não perdia de vista. E daí eu sei que, quando Deus colocou no meu coração, que eu tinha certeza que era ela que eu tinha que casar, aí vai tirar a atenção, né? Não tem como, ele é muito lindo. Eu queria mostrar só pra vocês o novo integrante da família, o Tony. A minha porta tá fechada, não dá pra pegar a Luna, mas ela também é coisa mais fofinha. Ai, meu filho! Então, e aí eu lembro que, quando eu fiquei observando ela subindo pra casa da mãe dela, eu olhei pra ela assim, ó, e falei assim, nossa, eu vou casar com ela.
eu quero casar com ela. É ela que eu vou ter pro resto da vida, é ela que eu quero cuidar, é ela que eu quero dar amor, carinho, enfim. Então, quando eu bati o olho, eu lembro que foi dia de semana. E aí, acho que ela... Olha a Luna. É a Luna? Filho, você quer ver sua namorada? Filho, vamos orar. Filho, vamos orar pela Luna. Que linda. É tão ruim quando a gente atrapalha a conversa dos outros, né? Sai daqui, vamos lá, Thaís, traz a Luna. Vai, desculpa, vai. Continua. E aí ele falou, vou casar com ela. Por que, Bia? Aí falou o que isso? acontece? Mas assim, mal sabia que ela estava orando, ela e essa amiga dela, né? Fazendo campanhas de orações para casamento. Foi no mesmo E eu não queria... momento. Hã? Foi no mesmo Foi, momento. porque a gente é crente, mas a gente tava quase fazendo simpatia pra ver se o menino tomava a decisão. Daí eu lembro que daí a gente tava daí. Eu tava na chácara do pai dela, e aí eu lembro que a gente teve uma pequena discussão, mas muito rápida, tá me atrapalhando. Desculpa. E aí a gente teve uma discussão rápida, só que daí eu peguei e decidi, falei, nossa, é hoje que eu vou pedir ela em casamento. Quando eu pedi ela em casamento, na verdade, eu pedi ela pra ser minha noiva, né? Em casamento. Pra noivar. Ela não acreditou. Eu falei, vamos lá, vamos entrar lá e falar com seu pai. Aí sentei na mesa com o pai dela, e eu tinha maior temor do pai dela, entendeu? Porque o pai dela não trocava muita ideia, que ele é muito serião. E aí eu pedi ela em noivado pro pai dela, e ele falou assim, você tem certeza, né? E essas pessoas mais antigas já achavam que noivado era um casamento, meio casamento, né? Que na verdade pela Bíblia, meio casamento. E aí eu pedi ela em noivado pro pai dela, ele olhou bem sério assim, falei, nossa, agora eu tô morto. Ele olhou assim e falou assim, você tem certeza que você tá fazendo, rapaz? A responsabilidade que você tá assumindo? A minha filha? Desse jeito, eu falei, tem certeza. Tremeu. Perfeito. Daí passou-se noivado, um ano e pouquinho, a gente voltou do encontro de casais, que a gente foi trabalhar. Lá na chácara da mãe da irmã Marilene, do vô do Felipe, da avó. E aí, no culto de domingo à noite, as pessoas tinham que dar alguns testemunhos. Daí chamaram a gente para dar um testemunho lá de o que a gente achou de trabalhar. Só que daí eu fui dar o testemunho, na verdade eu pedi para ela se levantar, a igreja estava lotada no domingo à noite, e na frente da igreja toda, acho que era o dia 11, dia 10 de junho. Eu falei para ela, Josi, eu queria falar nessa noite, na frente de todo mundo, que daqui exatamente um ano e um dia, ou... Daqui um ano. 364 dias, daqui um ano. Foi 5. 364 dias, né? Daí, mais um dia eu falei... 11 meses e 29 dias, vocês entenderam. Eu falei assim, eu queria perguntar se você... Eu queria saber se você quer se casar comigo. Nossa, velho. É que eu tava num culto batista, que se eu tivesse num culto assembleano... Não, quase que eu fiz... Aleluia, pai! Já comecei a gritar lá no meio da igreja. Jesus, obrigada, pai. Se eu tivesse num culto assembleano, ou outro do tipo pentecostal, tinha a irmã rodopiando, correndo cabeça, entendeu? E ela não acreditou. Eu só sei que quando acabou esse culto, chegou alguns amigos e irmãos, falou assim, nossa, eu tô de olho em você, hein? Daqui um ano eu vou cobrar isso de você. E aí comecei a planejar, e Deus foi abrindo as portas. E quando você toma essa decisão, jovem, homem, Deus abre as portas. Se você está desempregado, você vai arrumar um emprego antes do seu casamento. Vai tudo dar certo. Se você não tem imóveis, Deus vai preparar antes do seu casamento. Tudo dá certo. Tudo flui, as janelas né? do céu abrem. Quando você fica noivo, Deus fica muito feliz. Hã? Quando é da vontade de Deus, no momento de Deus, é o propósito dele, né? Então, exatamente. E a gente tem muitos exemplos, que não dá para falar aqui, de pessoas que estavam desempregadas e quando preparou o dia do casamento, dentro de um ano e pouco, ele já estava com emprego, já estava tudo preparado. O meu irmão, por exemplo, eu lembro que ele marcou o casamento dele, daí marcou, foi mandado embora, né, Josi? Uhum. E ele começou a orar, falou, Senhor, e agora? Eu marquei meu casamento, uma festa assim, eu já investi assim, assado. E a gente lembra que Deus abriu a porta de um emprego muito, muito bom para ele, e deu tudo certo. Melhor ainda do que ele tinha. E aí entrou assim um dinheiro legal para ele casar, ou seja, Deus prepara tudo, entendeu, jovem? Então não tenha medo de casar. O resumo de como saber a hora é o seguinte: se você está no namoro, que você tem a confirmação que é de Deus, vocês estão com o mesmo objetivo de formar família, você decide que você quer ficar com aquela pessoa o resto da vida, você começa a orar também por esse compromisso sério e eu acho que Deus é a favor do casamento. É óbvio que ninguém tá dizendo aqui pra vocês serem inconsequentes. Ai, tô apaixonado, Deus ama o casamento, vou casar
sabe? Eu acho que tudo tem a ver com o que a gente tá contando desde o começo. Acho que Sim. tudo tem a ver com confirmação e tudo E mais. aquela frase que as pessoas falam, não tô preparado para casar, não tô preparado para ter filho, não tô preparado. Não. Se a gente ficar esperando se preparar para casar, a gente nunca tá preparado. Porque o casamento é uma construção. Hoje mesmo a gente se olha com 16 anos de casado, a gente se pega surpreso com algumas atitudes minhas, tanto dela. Hoje mesmo eu cheguei do trabalho, eu vi ela com a cara amarga, a cara assim, Gente falei, do céu, era pra falar disso, gente? Eu falei, Aí depois depois só que acontece? Porque a gente sai de casa com a pessoa animada e de repente encontra a tarde a pessoa meio assim, ou seja, faz parte, entendeu? Então você nunca está preparado para casar. Então, o casamento é uma construção. O caminho prepara, né? É a trajetória. Exatamente. Claro. Oh, Cada lição. Deixa eu ver. são 16 anos, né? Pergunta aqui. O que é? Tô tentando apertar, não tá indo, não. Ó, tá virando a câmera. Ah, é a Eduarda. Minha irmã. Ai, Eduardo. Quando o pai não deixa. Quando o pai não deixa, meu pai que tá perguntando. Nossa, o Emerson, ele tem que respeitar o pai, meu filho. A Bíblia, qual que é o mandamento? O primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe? Isso, é. Seus Duda. dias prolongarão a terra. Exatamente, tem que respeitar os pais. Quando o pai não deixa, Duda, você fala assim, pai, mas Deus está mostrando. Não é assim não. Deus tá mostrando, fala pra Deus. Aí, o irmão Emerson, você vai falar assim pra Duda. Então fala pra Deus vir falar comigo também. Pra ele mostrar pra mim também. Eles estão Não, mas é um desafio. lá na cozinha. É um desafio. Ó, tinha que pôr o meu pai pra conversar com o irmão Emerson. Porque meu pai teve 4 filhas. Nós somos em 4 mulheres. Aqui Igual o só Emerson faltou tem. uma. Meu filho. Então aqui é sofrimento. É sofrimento pra esses Mas pais. eu vou ser sincera, que eu tinha 21 anos, 22, quando eu pedi ela em noivado. Mas eu quase fiz xixi na calça com a cara do meu sogro. Por quê? Ele não dava um sorriso. Ele não mexia nada no rosto. Nossa, aí é tenso, hein? Aí é tenso. Travou. Tá travando pra mim. Travou pra vocês também? Travou, mas você voltou. Isso, ó, tem uma pergunta ali. Pai e mãe sempre tem razão, pastor Alex. Mas tem uma pergunta aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. A Karina Berai tá dizendo assim: minha mãe quer que eu case. Quer, Karina? Mentira, não vou mas eu consegui ler rapidinho ali. O Laís, o relacionamento também, para ser feliz, é assim, ó, por exemplo, eu sabia que eu tinha que fazer a Josi feliz para eu ser feliz no relacionamento. E ela sabia disso também. Entendeu? Por exemplo, ela era muito mais empolgada do que eu no começo do namoro. Eu lembro que o primeiro Natal que a gente passou junto, ela me deu um celular, uma calça e um cinto. Meu Deus. Eu sou muito romântica. Eu fiquei muito feliz, foi meu primeiro celular. Isso em 2000, gente. Karina, oi? Brincadeira, cá. Ó, na verdade é o seguinte. Olha, Felipe, vou te falar uma experiência. Como lidar com as diferenças? Eu super... Tá agarrando aqui, ó. Tá grudado. A gente tá no fingimento aqui. Ó, Felipe, eu comecei a namorar ele, por isso que mulher é mais madura. Eu, apaixonada, 1 mês de namoro, vou dar o celular. Trabalhava na TES, vocês não tinham nascido, como eu disse. Vou dar o celular, queria impressionar, com uma caixa cheia de coisa dentro. Ganhei o quê? Uma Bíblia desse tamanho aqui, ó. Tá? Eu ganhava biblinha desse tamanho de zíper, aquela que você não consegue nem folhear. Eu tava plantando. Ganhava CD de música gospel, de namoro. E ela jogou todos os CDs. Nunca foi romântico! E eu, toda romântica. Um dia, no aniversário dele, aniversário de namoro, eu fui de madrugada colocar uma faixa na frente da casa dele. As muitas águas não poderão apagar, nem os rios afogar o amor. Tipo assim, coloquei um versículo perto da casa dele. Daí ele ficava impressionado e fazia o quê? Me dava, sei lá, uma xícara. Outro CD, nunca xícara. Então, uma vez eu dei um buquê de flor pra ela e... né, Binho? O coração, a gente sabe que é o coração bom. Então a gente pensa, o coração é bom. Não, né? Vamos ter essa paciência. Mas aí. cada um tem um jeito de expressar, entendeu? Eu nunca fui romântico, entendeu? Tem uma pessoa boa. Hã? Sinceridade é tudo, Kelly Martins. Quais conselhos vocês dariam para quem está no começo do namoro?
Case. Não, no começo, louco. Então case. Não. Qual o conselho? A gente falou, Gabriel, a gente não... perguntou. Gabriel! Ó, no começo do namoro, a gente não, depois a Laís até fez, na fala dela, ela falou uma coisa que nós não tínhamos dito, mas assim, a gente mantinha uma disciplina no nosso namoro de vida com Deus. Então, o que era? A gente combinava o dia que a gente ia estudar a lição da escola bíblica, pra gente estar junto, estudar junto, chegar domingo, a gente estava sabendo junto. A gente fazia oração junto, a gente lia a Bíblia, escutava louvor. Então a gente tinha uma disciplina. Eu acho que o começo do namoro, gente, assim, ninguém tá querendo ser muito chatão aqui também, não. Eu sei que namoro também é gostoso namorar, beijar, pegar na mão, passear, entendeu? Deitar no colo, fazer carinho, tudo isso é gostoso você viver. Mas é aquilo que a gente tá falando. Atrelar isso, essas coisas gostosas que o namoro tem com as coisas de Deus. Então, assim, sabe, agora nesse momento que às vezes não dá muito para estar perto, né, com tanta frequência, fazer o que a gente está fazendo aqui, ó, videochamada, vamos ler a Bíblia junto, vamos escutar um louvor junto, manter essa disciplina para não perder isso no início do namoro, porque se você não coloca isso como como fala, um hábito, você depois não consegue mais recuperar, entendeu? É legal plantar isso no início do namoro, porque além de ser a parte mais difícil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque tem várias partes difíceis. É isso, justamente o que a Josi falou, para criar o hábito. Se não começar no início, para começar lá na frente, vai ser muito difícil. Não vai rolar. É melhor sempre no início. Eu acho que é isso, então, né? Conselho, comunhão com Cristo juntos. O pastor fez uma pergunta, ó. Qual o conselho de vocês para quem deseja namorar? O Bin falou no começo, não namora cedo. Qual o conselho de vocês para quem deseja namorar? Acho que volta para aquela coisa do propósito, né? Deseja namorar... Qual que é o propósito? Eu quero namorar porque eu tenho vontade de beijar. É que também, às vezes, a pessoa quer viver essa experiência. Gente, pelo amor de Deus, já fui adolescente, todo mundo aqui foi, a gente já foi mais jovem. E a gente sabe que é essa coisa gostosa de você ter essa companhia, a coisa né, o namoro é bom. Mas eu acho que, assim, tem que ver qual que é o propósito. Por que eu quero isso? E orar. O conselho para quem quer namorar é orar. Se Deus... Deus, bom, você quer... Então, assim, vocês que estão escrevendo aqui, eu que acredito que todo mundo que está aqui na live, ou a maioria, seja cristão. Se você que... A gente está falando, o título é namoro cristão, né? Que é o nosso caso. Então, se você é cristão e quer namorar, você tem que falar com seu pai. Que no caso maior, que é Deus. Então, Deus, eu quero. A Leis falou, você pede para Deus a pessoa com as características que você... que você quer, que tem a ver com você... Não é pecado até pedir característica física, tá, gente? Dependendo do objetivo e propósito. Então, assim, por exemplo, eu sou alta, Deus, não quero um namorado mais baixo que eu quero um namorado mais alto. Você entendeu? Não tô dizendo. É o propósito. Eu quero uma que seja muito linda de olho azul. Não é isso que eu tô falando. Não, você pode até pedir uma linda de olho azul, só que depois você vai ter que aguentar os assobios. Entendeu? Você pediu. Tem um sofrimento, tem um ônus e bônus. Pede para seu pai, pede para Deus. Muito importante, que é o que a gente já tinha falado lá antes, no início, era saber os seus propósitos, né? Se conhecer. Até para você pensar em que pessoa você vai querer, quais são as características. Exato. Você tem que saber o que você gosta, você tem que saber o que você quer para sua vida, onde você vai. É isso aí. E daí Deus vai colocar, quer namorar? Se Deus te confirmar, ele vai trazer a pessoa para você. Minha mãe falando aqui, o meu namorado veio do jeitinho que eu pedi. Deus é maravilhoso. O amor está no ar. Uma semana depois dos Dias dos Namorados, Gisele. Sua mãe não é casada? A sua mãe não é casada? O namorado dela é meu namorado pra sempre, fião. Piadinha. Tinha que colocar essa. A história dos meus pais é bem legal também. Eles moravam na mesma rua. Eles eram vizinhos, assim, de frente. Mas desde criança... Desde quando eles eram, assim, bem criancinha mesmo. Meu pai, sei lá, uns 12 anos, minha mãe uns 7, por aí. Bem criancinha mesmo. Eles sempre moraram no mesmo bairro. Aí depois, o meu
vô por parte da minha mãe, né? O pai da minha mãe mudou de casa. E o pai do meu pai estava precisando de um lugar, também estava a fim de mudar de casa. E aí o meu avô, por parte de mãe, indicou pro meu pai por parte de pai, entendeu? Nossa, gente! E aí eles moram na mesma rua. Moravam na mesma rua literalmente. As minhas avós, lá em São Paulo, né, quando eu ia, era isso. A gente deixava o carro em na mesma rua, só atravessava a calçada. Era muito legal. Que legal! Aí meus pais brincam que meu pai... 24 anos ela escreveu. Na janela, olhando meu pai passar na rua. E aí eles conheceram assim. 24 anos que de lindos! amor, que minha mãe tá falando aqui. Lindo, né? 24 anos. Nossa, lindos. Então, gente, deixa eu ver se tem mais pergunta. Acho que a gente falou já de tudo. Já foi tudo. Acho que a gente falou. Já fizemos até tempo extra aqui. Quero agradecer vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ou podemos encerrar? Não, a gente que quer agradecer a vocês. A gente gosta de quando vocês nos acionam. Assim, outras vezes a gente já... Na verdade, já tem alguns anos que a gente vem falando com os jovens, né? Porque assim, a gente passa um formalzinho assim na cara todo dia de manhã. Parece que a gente é jovenzinho, mas a gente está há 16 anos falando com jovens. Na verdade, a gente pode marcar um dia na igreja, quando voltar o novo normal. Sim. É um testemunho da íntegra. Porque a gente resumiu. Porque, ó, vou resumir aqui também. A Josi me olhou lá da janela da casa dela, eu estava no ponto de ônibus. Aí ela inventou que estava indo para um tal lugar e não estava. E eu estava indo para um pós-acampamento, um amigo meu, daí nos deu carona. Ela raptou eu à noite junto com meu amigo. Isso, meninas, se vocês querem estratégias para conquistar o boy... Então, assim, usou de estratégia. Aí ela tentou roubar um beijo meu no primeiro dia de encontro. Então, assim, tem várias coisinhas que a gente pode colocar na intro, que a gente não quis colocar aqui. Eu tentei, né? Não vou ensinar isso na estratégia que é errada. Aí, meninos, querem dicas de estratégia de como fugir de mulher? Ele pode dar essas dicas aí, porque o bichinho aqui foi firme, né, amor? 3 pretendentes aí três pretendentes. 3 pretendentes eu ganhei delas. Graças a Deus elas estão bem, né? Cada de um jeito, mas assim, ganhou o prêmio final. Então, mas assim, a gente fica muito feliz de vocês tem a história que a Kelly falou. Tem a história da lua de mel, que eu só vou contar na íntegra pra vocês. Tem a história da lua de mel e da noite de núpcia. É muita história. Vou contar pra vocês. Não, amor, você não pode contar pra eles. Vou contar lá pra eles. Não pode contar pra eles. Não pode pra eles. Uma roda de conversa lá na igreja. Não, mas a história da lua de mel... Não vai falar isso. Vou falar aqui agora. Caramba. Vou falar aqui. Vou falar lá na igreja, lá, pessoal. Gente, vai ser da hora. Agradecendo vocês também. Ele falou que ele vai precisar sair um pouco mais cedo, mas ele tá agradecendo por tudo, pela experiência maravilhosa. Eu agradeço também em nome do Move por vocês terem aceito, por vocês terem conversado aqui com a gente. Garanto que eu, pelo menos, aprendi muito. Eu acho que muitas pessoas aí aprenderam também. E relembraram boas coisas. Quem já namora há muito tempo relembraram muitas coisas. Então, foi muito gostoso. Vamos marcar sim, quando tudo voltar ao novo normal, né? Quando tudo voltar ao novo normal, a gente marca uma roda de conversa. E vocês falam bastante, fala de todos os detalhes. Então, a live vai ficar gravada. A live vai ficar lá no feed. E é isso, agradeço muito vocês. Você é uma linda, Laís. Amém. Vamos marcar de fazer mais lives, mais entrevistas com você. Vamos. Tchau, galera. Tchau, gente. Bom sábado, gente. Vai lá comer a pizza. Um beijo aqui. Eu sou a Josi do Binho. Fala. Eu sou o Binho da Josi. Lindos.